Olá, meus amigos! Hoje é a primeira aula, aula 1 de 32 aqui em nosso curso preparatório, segunda fase, Direito Administrativo. Yes, tudo nosso. E o meu nome é Leonardo Torres e mais uma vez é um grande prazer, uma grande satisfação estar com vocês. Muito bem, nesta aula. Só que antes de tudo, para que não percamos a tradição, vamos aqui começar o nosso curso, segunda fase, OAB Direito Administrativo, com uma frase do dia, gente, uma frase do dia. Vamos a ela, vamos lá, ó. Opa, cadê você? Está aqui, ó. Não desanime, muita coisa boa vai acontecer. O melhor ainda está por vir, oxalá. Muito bem, muito bem. Gente, hoje é a primeira aula aqui em nosso curso, segunda fase aqui, prova prático profissional, direito administrativo, a melhor escolha. Muito bem, gente. Conforme eu já disse aí na aula inaugural, vocês sabem que a prova prático profissional tem duas partes, uma peça processual e 4 questões o quê? Discursivas, ok? Nós faremos uma oficina de peças e iremos confeccionar juntos todas as peças possíveis e imagináveis nesse mundo aqui paralelo que é o direito administrativo. Iremos começar do zero, escrever cada uma delas, muito bem, e lógico, também irei ensiná-los aí a confeccionar, elaborar uma questão discursiva completa, clara e objetiva. Ok? Muito bem, gente. Só que antes de iniciarmos a nossa oficina de peças e também antes de treinarmos algumas questões discursivas, no que tange aí a peça processual, é fundamental que você saiba o quê? Identificar a peça. E aí, será que é um parecer? Será que é um mandado de segurança? Será que é uma ação com uma tutela de urgência? Será que é uma contestação? Será que é um recurso ordinário constitucional? Ai, meu pai, será que é um recurso extraordinário, especial? Colegas, teremos 2 aulas, esta e a próxima aula. Qual que é o título das aulas? Cabimento de peças, onde eu lhes darei dicas infalíveis para que vocês, no primeiro momento, identifique a peça cabível. Gente, decisão mais importante, porque isso norteará você aí na prova prático profissional. Será a decisão aí mais importante, beleza? E não se esqueçam que a peça processual vale 5 pontos, ok? De acordo com o edital em sua literalidade, a FGV fala assim, a FGV fala que no caso de peça divergente, então, por exemplo, ela pediu lá no espelho de prova, no gabarito oficial, um habeas data e você, por exemplo, sei lá, entendeu que era caso de contestação. De acordo com a FGV, colegas, no caso aí de peça divergente, a prova não será nem avaliada, ok? Apesar de que na prática o examinador ele até avalia, só que a nota ela é excessivamente baixa, tudo bem? Então, por via das dúvidas, é melhor que você acerte a peça. Legal? Muito bem. Então venham comigo aqui, para o nosso manual caseiro, sem perder tempo. Coloquem aí, gente, ó, título de nossa aula, coloquem aí cabimento de peças, dentro aqui, lógico, do direito administrativo. Então, em nosso manual caseiro mais completo do Brasil. Tudo bem, gente? Então, cabimento de peças, vamos colocar assim, ó, para que temos aí um manual caseiro bem organizado, cabimento de peças, aula 1, tá? Teremos 2 aulas, então, sobre o tema em questão. Então, cabimento de peças, muito bem, aula de número 1. Opa, vamos lá, gente, aula 1 em nosso manual caseiro, aula 1. Beleza? Muito bem. Vamos lá, então, gente. O primeiro ponto é o seguinte, coloque assim, ó, ponto de número 1, dentro aqui do item cabimento de peças. Legal, gente, ponto de número 1. O que vocês notarão? Dica, que com a simples, aliás, é fundamental que você faça 2 perguntas para que você identifique a peça. Eu tenho certeza, hein? Se você responder a 2 perguntas, você identificará a peça. Primeira pergunta, quem é o cliente? Segunda pergunta, o que ele quer? Olha que fácil, gente. Primeira pergunta, quem é o cliente? Pessoa física, pessoa jurídica, uma entidade pública, privada, o que ele quer? Qual que é a pretensão? Ele quer ter acesso a informações pessoais que constam no banco de dados de caráter público ou público, enfim, não. Ele quer anular um ato lesivo contra o meio ambiente, ou não, ele quer impugnar um edital de licitação, gente, eu tenho certeza, hein? Se vocês responderem essas 2 perguntas corretamente, vocês acertarão a peça. Então venham comigo aqui. Então, ponto número 1 são as perguntas indispensáveis. Perguntas essenciais. Coloquemos assim, então, perguntas essenciais, que vocês ali no
no decorrer da prova, aliás, no início da prova, farão para que vocês identifiquem a peça. Perguntas essenciais. Vamos lá, gente. Qual que é a primeira pergunta, então? Primeira pergunta é: quem é o cliente? Primeira pergunta: quem é o cliente? Ok? Muito bem. Quem é o cliente? Ok. E a segunda pergunta que nós iremos aí responder... e só um toque importante: no passado e não tão longínquo, existiram rumores de que a banca ela iria identificar a peça de forma assim clara. Elabore lá uma contestação, elabore uma petição inicial com tutela de urgência. Enfim, gente, só que foram rumores porque realmente isso não se concretizou, tá? Então é fundamental que você leia lá o enunciado, enfim, o caso problema, e que você identifique a peça que a banca FGV deseja, tá? Então, primeira pergunta: quem é o cliente? Segunda pergunta: o que ele quer? Ou seja, qual a pretensão? Qual a pretensão? Quem é o cliente? O que ele quer? O que ele quer? Eu tenho certeza, hein? Se você responder corretamente essas duas arguições, essas duas perguntas, com certeza aí vocês começarão bem identificando a peça corretamente dentro aqui do mundo do direito administrativo. Beleza? Quem é o cliente e o que ele quer? Professor, me diga uma coisa. Quais são os clientes e potencial dentro aqui do direito administrativo? Quem são os clientes em potencial? Eu irei patrocinar, eu como advogado, enfim, irei advogar para quem? Então venham comigo, respondendo aqui a primeira pergunta, gente. Quem são os clientes em potencial quando se fala aqui, ó, do direito administrativo, gente? São três figuras possíveis, tá? Então venham comigo, Quem são os clientes em potencial? São três figuras possíveis, ok? Gente, qual que é a primeira figura? São as pessoas naturais, pessoas físicas. Então a primeira figura possível que poderá ser o seu cliente é uma pessoa física. João, Maria, o administrado, gente, são pessoas físicas. Você advogando para uma pessoa física, patrocinando uma causa de pessoa física. Legal, muito comum. Outra figura também possível, gente, como seu cliente potencial, daqui, ó. Pessoa jurídica, só que um particular. Uma pessoa jurídica na figura aqui de um particular, particulares. Então, pessoas jurídicas de direito privado que não integram a administração pública. Então, por exemplo, você advogado, você patrono de uma empresa privada. Você foi contratado por uma empresa privada, por exemplo, para representar os seus interesses perante a municipalidade. Então, pessoa jurídica, só que nesse caso aqui particular, tá? Uma pessoa jurídica de direito privado que, lógico, não integra a administração pública. Muito bem. E também é possível que você advogue, gente, para o Estado. É verdade. Não é muito comum, tá? Mas é possível que você advogue, ou talvez como advogado público, um procurador do Estado, do município, ou até mesmo naqueles municípios menores, onde não há uma procuradoria própria, o próprio município contrata lá bancas de advogados, tá? Então é possível. Então, pessoas jurídicas, vamos colocar aqui, gente, ó, pessoas jurídicas, entes ou entidades públicas, tá? Então é possível que você também advogue aqui para pessoas jurídicas, só que entes ou entidades públicas. Ok? Então, clientes e potencial. Pessoas físicas, João, Maria, Dona Emengarda, enfim, o administrado. Pessoas jurídicas particulares, por exemplo, uma empresa privada. E pessoas jurídicas como entes ou entidades públicas. Não se esqueçam, hein? Ente público são os entes centrais, União, Estados, municípios ou DF. E as entidades públicas são aquelas entidades que integram a administração pública indireta. Autarquias, por exemplo, o IBAMA, fundações públicas, por exemplo, a FUNAI, a FUNASA, empresas públicas, por exemplo, Correios, e sociedades de economia mista, por exemplo, o Banco do Brasil. Muito bem. Professor, então quer dizer que eu identifiquei o cliente, por exemplo, uma pessoa física. Agora eu parto para a segunda pergunta. Realmente, gente, o que ele quer? Qual que é a pretensão? Gente, cuidado porque, hein? Essa segunda resposta da segunda pergunta, ela não vem escancarada, não vem muito clara. Então é fundamental que você leia lá o enunciado com atenção, mas geralmente essa resposta estará lá no fim do enunciado.
Então, por exemplo, ó, quais são as pretensões possíveis? Então, alguns exemplos aqui, ó, alguns exemplos de pretensões possíveis. Gente, por exemplo aqui, ó, pretensão possível, anular ato lesivo, anular ato lesivo. Por exemplo, aqui, ó, a pretensão possível, aqui, ó, anular ato lesivo contra o patrimônio público. Contra o patrimônio público. Patrimônio público seria uma pretensão possível. E o que nós notaremos? Que geralmente quando a pretensão do cliente é anular um ato lesivo contra o patrimônio público, contra a moralidade administrativa, contra o meio ambiente, nós verificaremos que nesse caso aqui é uma ação popular, uma ação pop. Legal, gente? Outro exemplo aqui, gente, outro exemplo aqui, ó. Outra pretensão possível. Atacar uma sentença, gente, atacar uma sentença. Atacar uma sentença. Então, nesse caso aqui, seria o quê? Seria um recurso aí de apelação. Atacar uma sentença. Então, são várias pretensões possíveis, tá, gente? Etc. Mas eu insisto, hein? Se você responder a estas duas arguições, quem é o cliente e o que ele quer, eu tenho certeza que você identificará a peça correta. Beleza? Muito bem. Coloquem assim, gente, ponto de número 2. Vamos aqui verificar quais são as peças possíveis quando o cliente é uma pessoa física. Então venham comigo, coloquem assim, ó, sem perder tempo, vamos lá, gente. Ponto de número 2, coloquem assim, ó. Quais são as peças de pessoa física? Quais são as peças possíveis quando o cliente é uma pessoa física? Professor, e como que a pessoa física ela vem identificada em meu enunciado, gente? Pelo nome, sei lá. Então, por exemplo, sei lá, o João, por exemplo, a Maria. Ou, de repente, gente, a banca, ela o chame de administrado. Administrado, tanto faz, João, Maria, administrado, a dona Emengarda, a dona Gertrudes, a dona Filomena, ok? Então, só um pontinho, né? Etc. um ponto. Então é isso aí, pessoa física, João, Maria, administrado e por aí vai. Legal, gente. Daí é lógico, nós temos que saber qual é a pretensão. Então, identificando o cliente pessoa física, daí você pergunta o que ele quer, né? Qual que é a pretensão? Qual a pretensão? Legal, gente. Vamos lá então, exemplos. Exemplos aqui, com os exemplos nós iremos esgotar todas as possibilidades de peças possíveis e imagináveis para pessoas físicas dentro aqui do direito administrativo. Venham comigo. Então qual que é a pretensão, gente? Então venham comigo, ó. Coloque assim, vamos até mudar a cor. Exemplo 1, exemplo 1. Gente, se a pretensão for a seguinte, então quem é o cliente pessoa física? Então exemplo de número 1. A pretensão é a seguinte, ó. Ele quer uma resposta à consulta formulada. Resposta a uma consulta, formulada, gente. Se a pretensão que ele pretender for aqui, ó, resposta a uma consulta formulada, a gente tem certeza que a peça cabível será o parecer, tá? O parecer. Gente, o parecer, ele é uma peça raríssima, pelo principal motivo, tá? O parecer, gente, ele não é uma peça exclusiva de advogado. O que nós notaremos? Que não é imprescindível que o indivíduo seja um advogado para que ele possa elaborar um parecer a priori, tá, gente? Então, nesse caso aqui, o que nós notaremos? Lógico, né? Um parecer na área jurídica, ok, mas em outras áreas, outros profissionais também podem elaborar pareceres, ok? Muito bem. Ah, e outro ponto, hein? Além de ser uma peça raríssima, colegas, o parecer é a única peça em que o edital ele identificará a peça, elabore um parecer. E talvez por esse motivo também seja uma peça que é raríssima, tá? Mas viram em prova lá, resposta à consulta formulada é um parecer, tá? Por mais que, eu insisto, seja a única peça em que a banca ela indique qual é a peça que ela quer, elabore um parecer. E o que nós notaremos, tá? Que o parecer, ele também pode ser elaborado para pessoas jurídicas ou particulares, ou para pessoas jurídicas, entes ou entidades estatais, tá? Não é peça exclusiva de pessoa física. Muito bem, vamos lá. Superado. Vamos lá, exemplo 2. Exemplo 2, mais uma pretensão possível, gente, para pessoa física, para pessoas naturais, né? Mais uma pretensão possível para pessoa física. Aqui, gente, ó. Anular atos e contratos, lesivos
lesivos, anular atos e contratos lesivos ao erário, lesivos à fazenda pública, ao erário, perfeito, e buscar um ressarcimento ao patrimônio público, tá, gente? Tenho certeza. Se a pretensão do cliente for aqui, gente, anular um ato, um contrato lesivo ao erário e buscar um ressarcimento ao Estado, gente, e não a pessoa física, tá? E buscar um ressarcimento ao Estado, tenho certeza que a ação cabível será aqui, gente, ó, uma ação popular, tá? E só um ponto importante, quando for caso de ação popular, que é um remédio aqui constitucional, gente, o que nós notaremos? Que você nem chegará à segunda pergunta. Por quê? Qual que é a dica? Se você ver em prova que o seu cliente, pessoa física, é um eleitor ou cidadão, gente, vai na fé. É uma ação popular. Você nem precisa chegar aí na segunda pergunta, né? O que ele quer, eleitor ou cidadão. Porque não se esqueçam que só tem legitimidade ativa para propor uma ação pop, uma ação popular, o cidadão brasileiro, né? Então aquele brasileiro nato, naturalizado que ao menos possa votar, ou seja, exercer a sua capacidade eleitoral ativa. Ok? Então viram em prova que a pessoa física, o seu cliente, é um eleitor ou cidadão, você nem precisa chegar à segunda pergunta, tá? É uma ação popular. Mas com certeza o que ele buscará? Anular atos ou contratos lesivos ao patrimônio público ou erário e buscar um ressarcimento ao Estado. E cuidado, gente, na ação popular, o que se busca? Um ressarcimento ao Estado, tá? E não ao próprio lá, autor da ação pop, ok? Muito bem. Prossigamos então, coloquem assim, gente, coloquem assim, ó. Exemplo 3. Exemplo 3 é o seguinte, ó, o exemplo 3. Mais uma pretensão possível de pessoa física. Exemplo 3, venham comigo. Exemplo 3, mais uma pretensão, gente, ó. Reparação. Então, seu cliente, pessoa física, ele quer ser reparado, ó. Reparação por dano. Gente, esse dano ele foi ocasionado por um agente público no exercício da função, tá? Então, reparação por dano, causado por um agente público, lógico, no exercício da função, gente. Neste caso aqui, com certeza, será uma ação indenizatória, tá? Que é um caso muito comum. Será uma ação indenizatória. Doutores, não se esqueçam que, quando se fala em responsabilidade civil do Estado, indenizatória, o Estado responderá objetivamente por eventuais danos que os seus prepostos, que os seus agentes nesta qualidade causarem a terceiros. Então se o seu cliente, pessoa física, ele sofre um dano, gente, provocado por um agente público nesta qualidade, será aqui, gente, uma ação de indenização, ou ação indenizatória, tanto faz, tá? Cuidado. Dentro disso aqui, gente, cuidado, hein? Coloquem assim a observação, ó, observação, dentro aqui do exemplo 3. Observação. Gente, cuidado por quê, hein? Observação importantíssima, colegas. Não cabe tutela de urgência, não cabe tutela de urgência para condenar o Estado em pagamento. Não cabe tutela de urgência, para condenar o Estado em pagamento. Gente, o que nós notaremos? Sempre que a pretensão for condenar o Estado a indenizar a vítima, para condenar o Estado em pagamento, sempre através de uma sentença, ok? Para condenar em pagamento o Estado. Então, sempre que a pretensão for essa, ó, condenar o Estado em pagamento, não caberá tutela de urgência, a gente é antiga tutela antecipada, tá? Sempre a condenação se dá por uma sentença transitada em julgado. Beleza? Muito bem. E não se esqueçam que o Estado, ele indeniza a vítima e após a decisão que o condená-lo a indenizar a vítima, o seu cliente, o Estado irá propor uma ação de regresso contra o agente público. Muito bem, mas vamos lá, gente, vamos lá. Prossigamos então, vamos lá. Professor, me dê um exemplo em que caberia aqui a ação indenizatória. Exemplo clássico, sei lá, eu fui atropelado por uma ambulância do SAMU, eu fui atingido pelo disparo de uma arma de fogo efetuado por um policial, responsabilidade civil do Estado, ação de indenização ou ação indenizatória na cabeça. Muito bem, gente, vamos lá. Exemplo 4, mais uma pretensão possível quando o seu cliente, ele é uma pessoa física. Vamos lá, sem perder tempo, exemplo 4, mais uma pretensão possível aqui, gente. Conhecer ou retificar
conhecer, né? Retificar, conhecer, retificar ou contestar informações. Vamos lá, conhecer, retificar ou contestar informações que constam num cadastro público ou de caráter público, gente. Então, conhecer, retificar ou concessar informações, aliás, conhecer, retificar ou contestar informações que constem num banco de dados público, ou de caráter público, vocês sabem que a peça cabível é o habeas data, ok, gente? Peça cabível é o habeas data, que também é um remédio, que é um remédio constitucional, que cabe aí para que o impetrante tenha acesso, corrija ou conteste informações pessoais dele que constam num cadastro público de caráter público, ok? Gente, cuidado porque só tem uma exceção em que você poderia impetrar um habeas data para ter acesso a uma informação de um terceiro, no caso de morte ou desaparecimento. Então, por exemplo, o meu pai, ele foi um perseguido político da ditadura, ele faleceu e eu quero uma indenização da União. E eu, como seu herdeiro, eu solicitei lá ao Ministério da Justiça informações a respeito do meu papai falecido e o Ministério da Justiça, ele se nega a fornecê-las. Então, em tese, eu poderia aí propor um habeas data para que eu tivesse acesso àquelas informações que iriam embasar uma futura ação indenizatória, ok? Mas é uma única exceção em que você poderia impetrar um HD buscando a informação de terceiros, porque a princípio busca-se ter acesso a priori à informação lá do impetrante. Muito bem, vamos lá, gente. Exemplo 5, gente, mais uma pretensão cabível, quando o seu cliente é uma pessoa física. Aqui, gente, ó, impugnar ato de autoridade pública, isso aqui despenca em prova, hein? Impugnar ato de autoridade pública no curso de processo administrativo. Vamos colocar aqui, gente, ó. Então, pretensão possível. Impugnar ato de autoridade pública no curso de processo administrativo. Gente, quando se fala assim no curso de processo administrativo, temos vários exemplos. Concurso público, sei lá, licitação, desapropriação, concurso público, uma licitação, uma desapropriação, gente. Tenho certeza, hein? Se a pretensão do seu cliente for o quê? Impugnar ato de autoridade pública, gente, no curso aqui de um processo administrativo, tenho certeza que a ação cabível será aqui o mandado de segurança, o famoso mandamos, o mandado de segurança. Beleza, gente? E só um toque importante, hein? O mandado de segurança será especialmente cabível, nesse contexto aqui, quando a FGV, ela solicitar o enunciado, gente, a medida mais célere, mais rápida, e a medida o quê, gente? Menos onerosa, gente. Medida mais célere, e medidas aqui, ó, menos onerosa, mais célere e menos onerosa. Professor, por que se fala que o mandado de segurança ele é a medida mais célere, mais rápida? Gente, porque ele tem apenas 6 atos, é a mais rápida que tem. E por que menos onerosa? Gente, porque, na verdade, o mandado de segurança, ele não condena em sucumbência. Não há condenação em honorários sucumbenciais, apenas em custas do processo. Tem uma medida mais rápida e menos onerosa. Com certeza que será um mandado de segurança. Professor, e por que eu utilizo aqui o mandamos para impugnar um ato de autoridade pública no curso aqui do processo administrativo? Gente, porque quando se fala em processo administrativo, que é composto aí por várias fases, quando você deixa passar uma fase, ocorre a preclusão. E você não poderia mais discuti-la em outra fase. A preclusão administrativa, a preclusão temporal. Então é por isso que o mandado de segurança, sendo a medida mais rápida, mais célere, ele é hábil para impugnar ato de autoridade em processo administrativo. Até para evitar lá a preclusão temporal, ok? Muito bem. Prossigamos então, vamos lá, gente. Exemplo 6. Mais uma pretensão possível quando o seu cliente ele é uma pessoa física. Exemplo 6, mais uma pretensão possível, gente. Ó. Impugnar ato
impugnar ato de autoridade, autoridade, vírgula, não sendo cabível, mandado de segurança. Não sendo cabível o mandado de segurança. Então, pretensão do cliente, aqui eu vou abreviar, tá? MS, mandado de segurança. Impugnar ato de autoridade, não sendo cabível lá o mandado de segurança. Amigos e amigas, qual que será a ação que você irá propor? Será aqui, ó, uma ação ordinária, com tutela de urgência. Ação ordinária com tutela de urgência. Gente, na verdade, o que nós notaremos, tá? Que hoje, de acordo com o novo CPC 2015, nós não temos mais nós sabemos, né? Nós temos um rito único, não temos mais o rito ordinário ou rito sumário, ok? E de acordo com o novo CPC, gente, quando se falava lá em tutela antecipada, hoje falamos em tutela de urgência, ok? Mas a princípio será uma petição inicial, né, uma ação ordinária com tutela de urgência. E quando nós formos confeccionar essa peça, irei aí de uma forma clara e objetiva dizer qual que é a nomenclatura adequada, tá? Mas a princípio então uma ação ordinária com tutela de urgência. Amigos e amigas, e cuidado, hein? Quando não cabe, gente, mandado de segurança, não se esqueçam. Após 120 dias da ciência do ato impugnado, não caberá mandado de segurança. Legal, gente. Outra situação que não caberá mandado de segurança, quando for necessária uma dilação probatória. Então, viram em prova que é necessária uma testemunha, prova pericial, gente, não caberá mandado de segurança. E outra, hein? Também, gente, não cabe mandado de segurança para condenar o Estado em pagamento, gente. Nós sabemos que o MS, ele não pode ser o quê? Substitutivo da ação de cobrança. Então venham comigo. Quais são as hipóteses em que não caberá o mandado de segurança? Primeira situação, gente. Após 120 dias da ciência do ato impugnado, muito bem, sabemos que a lei do MS prevê um prazo para que você, né, proponha o MS, ou quando for necessária uma dilação probatória. Nós sabemos que o MS, ele protege o quê, gente? Direito líquido e certo. Aquele direito que você prova de pronto. Então, se for necessário uma dilação probatória, testemunha, perícia, MS não cabe. E também não cabe MS para, gente, condenar o Estado em pagamento. O MS, ele também não é substitutivo de ação de cobrança. Muito bem, muito bem, muito bem. Prossigamos então. Venham comigo, gente. Exemplo, coloquem assim, ó. Exemplo 7, gente. Exemplo 7 de mais uma pretensão possível. Coloque assim, ó. Apossamento administrativo. Como assim, professor? Apossamento administrativo, gente, aquele esbulho praticado pelo Estado. Apossamento administrativo, aquele esbulho praticado pelo Estado em minha posse ou em minha propriedade. Como assim, professor? É aquele exemplo clássico, ó. Você vai viajar, faz um mochilão pela Europa, muito bem. Quando você volta lá após 2 anos, o município construiu lá um posto de saúde, onde era a sua casa. Gente, foi um apossamento realizado pelo município, foi um esbulho possessório realizado pelo Estado. Nesse caso aqui, qual que é a ação que você irá propor? É uma ação de desapropriação indireta, gente. Ação de desapropriação indireta, onde o particular, que é o seu cliente, ele irá buscar uma indenização, tá? Ele irá buscar uma indenização porque o Estado simplesmente desapropriou sem observar o quê, gente? Os rigores da lei, tá? Então é uma ação de desapropriação indireta que vamos aí confeccioná-la direitinho. Aí só o toque importante, o que nós notaremos, gente? Que não caberá liminar nessa ação, por quê? Porque você estará buscando condenar o Estado em pagamento. E não se esqueçam que, gente, quando você busca a condenação do Estado em pagamento, não cabe liminar, somente em sentença. Muito bem, vamos lá, gente. Outra possibilidade, outra peça possível, quando o seu cliente for uma pessoa física, uma pessoa natural. Exemplo 8, aqui, gente, ó. Exemplo 8, se defender, seu cliente ele quer se defender em ação contra ele proposta. Se defender
em ação contra ele proposta. Em ação contra ele proposta. Gente, nesse caso aqui, quando você for contratado como advogado para que o seu cliente ele se defenda em ação contra ele proposta, nesse caso aqui, óbvio que você irá confeccionar uma bela de uma contestação, gente. E qual que é a peculiaridade? Dessa peça, gente? É que ela tem várias preliminares, tá? Várias preliminares, é o grande problema. Prescrição e legitimidade das partes, enfim, são várias preliminares. É a grande peculiaridade desta peça. Mas não se preocupem porque iremos aí enfrentar cada uma delas. Muito bem, gente. E exemplo 8, gente, cuidado porque, ó, exemplo 8. Aqui eu comentei com vocês quais são as possibilidades das peças para pessoa física, peças em juízo. Só que também temos o que, gente? As peças administrativas, tá? Nós teremos também as peças administrativas para pessoa física. Então, por exemplo aqui, gente, ó, quais são as possibilidades? Defesa em processo administrativo, é possível. Defesa aqui, gente, ó, em PD, em processo administrativo, ok? É possível também aqui, gente, ó, atacar ato perante a própria administração pública. Vamos colocar, ó, ataque de ato administrativo perante a própria administração pública, gente. Quando o intuito do seu cliente for atacar um ato administrativo perante a própria administração pública, nesse caso aqui, gente, será uma ataque de ato administrativo perante a própria administração pública. Gente, nesse caso aqui, será lá um recurso administrativo. Então, ataque de ato administrativo perante a própria administração, mais uma possibilidade aí de peça administrativa, um recurso administrativo. Gente, mais uma possibilidade também aqui de peça administrativa, ó. Aqui, ó. Impugnação ao edital de licitação. Impugnação ao edital de licitação, gente. Impugnação ao edital de licitação. Então, nesse caso aqui, gente, a banca deixará claro que o seu cliente, ele pretende o quê, gente? Impugnar na via administrativa o edital de licitação, ok? Então, nesse caso aqui, será mais uma possibilidade de uma peça administrativa, ok? Então, ou defesa em processo administrativo, vou colocar aqui, ó, processo ADM, a banca deixará claro que você irá defender o seu cliente aí no processo administrativo. Por exemplo, o seu cliente é um servidor público e contra ele foi instaurado um PAD, um processo administrativo disciplinar. Como advogado, o defenda. É possível. Ou, gente, o seu cliente o contratou para atacar um ato perante a própria administração pública, será um recurso administrativo, ou o seu cliente ele vai contratá-lo para impugnar na via administrativa o edital de licitação. Nesse caso aqui, será a impugnação ao edital de licitação. Tudo bem, gente? Eu paro por aqui então, e na próxima aula, aula 2 ainda, cabimento de peças, verificaremos o que, gente? Quais são as peças possíveis para pessoa jurídica, particulares, e também peças possíveis para pessoas jurídicas, entes ou entidades públicas, tá? Paro por aqui, um beijo no coração, bons estudos, muita paz a vocês e até a próxima aula. Obrigado e até lá, valeu!